Nessa aula a nossa segunda aula, é aula teórica. Nessa aula vamos explicar sobre os processadores e memória RAM. Vamos começar explicando sobre o processador e explicar um pouco sobre os núcleos do processador, né? Aqui fazemos de conta que é um processador, ok, de 2 núcleos, né? Perceba que um processador ele está dividido no meio, ok? E aqui tem um núcleo e aqui outro que é um Core 1, Core 1, 2. Okay? Não que eu estou já falando do processador Core 2 duo, de 2 núcleos, ou Pentium, não. Estou falando de processadores em geral de 2 núcleos. Vamos supor, cada núcleo é assim. Cada núcleo é como se fosse um processador. Então, um processador aqui e outro processador aqui. Então, é como se fosse 2 processadores, ok? Vamos supor que cada processador desse daqui seja de 3 GHz de frequência, ok? Então, cada um deles vai funcionar a 3 GHz de frequência, ok? Como se fossem 2 processadores funcionando nessa frequência, ok? E quadricore, como que funciona? Bom, quadricore é a mesma coisa, né? Um processador, né? Fingimos que aqui é um processador de verdade, mas é um desenho, claro. E cada processador, e aqui são 4 núcleos, vamos ver, Core i5, Core i7 eu não lembro se são 5 núcleos, não lembro. O AMD Bulldozer são 8 núcleos, como se fosse isso daqui, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se fosse 8 núcleos, o AMD da Bulldozer. Ok, são 8 núcleos, cada núcleo funcionando a uma quantidade de megahertz, se não me engano, esse AMD Bulldozer são 4 GHz de frequência, ok? São 4 GHz de frequência, o Bulldozer. O processador dele, só o processador custa R$700, tá? E eu acho mais vantagem comprar o Bulldozer do que o i7, e por ele, na minha opinião, ser melhor, tanto para jogo como para tudo, e por ter mais núcleos, claro. Então vamos lá. O que é o clock, né? Então, nós vemos muito sobre clock, overclock. O que seria isso? Bom, o clock é a frequência dos megahertz, ou no caso gigahertz, né? Não temos mais processadores com megahertz, esse gigahertz. O clock, ela é a frequência, né? Deles, por exemplo, o clock desse daqui é de 4 GHz, né? E o overclock? O que é? O overclock é quando a gente entra na BIOS, no setup, e fazemos um aumento deles. Só que assim, não é bom fazer o overclock pelo seguinte motivo. Por eles já vir nativo com uma tal frequência de clock, aquela é a frequência. Então assim, se você aumentar os gigahertz dele por megahertz, tipo 4,50 megahertz, a tendência dele vai ser a trabalhar mais rápido. Entretanto, ele vai vir a esquentar mais. Isso vai diminuir a vida útil dele, ok? Então não é bom aumentar. Se quer um processador melhor, compra um novo, ok? É um mais adequado a se fazer. E memória cache, o que é a memória cache aqui que estamos vendo? Bom, a memória cache, é memória cache L1 e memória cache L2. Deixa eu anotar aqui que eu não quero fazer propaganda pra CNA. Não gosto dessa escola. Então, vamos supor que a gente fez um acesso a um tal programa. Vamos supor que a gente acessou o CorelDRAW e depois a gente fechou ele, ok? Então, por a gente ter acessado ele, o caminho até o programa ficou gravado. Então ele ficou gravado onde? No cache, ficou gravado na memória cache. Então quando a gente precisar acessar ele de novo, vamos se dizer que vai abrir mais rápido. Ele vai procurar no L1, se não achar ele vai procurar no L2. E se ele não achar em nenhum dos dois, ele vai direto na memória RAM, ok? É mais ou menos isso, é como se fosse uma memória armazenada no processador, ok? Que ele faz um
fácil acesso ao programa para abrir mais rápido. Então, quanto mais memória cache, melhor. O que são os threadings? Né? Os threads é uma tecnologia nova que ele vem nos processadores, que ele aumenta a velocidade do processador de 15 a 30%, ok? Mas eles já vêm mas aí a pergunta, eles já vêm ativados no processador quando a gente coloca? A maioria sim, só que se ele não vir ativado, você tem que entrar na BIOS, no setup, ok? E procurar e ver se tentar ativar. Se tiver em disable, colocar enable, né? Perdoe o inglês, mas ele é ruim mesmo. Ok? O que então acho que vocês entenderam sobre os threadings e o resto aqui, ok? E o FSB, o que seria FSB? Bom, FSB é a velocidade da comunicação entre a CPU e placa-mãe. Como nós vimos na aula anterior, CPU é o processador e não o computador inteiro. Ok? Vou chamar o P de computador inteiro, então é melhor você falar assim, PC. Que PC quer dizer Computer Personal, que é computador pessoal. Não vou escrever não, senão eu vou fazer feio escrevendo errado. No inglês é Computer Personal, o computador pessoal. Ok? FSB é a velocidade de comunicação do processador e com a placa-mãe. Ok? Como vocês viram também, processadores AMD, eles são processadores grandes, ok? Enquanto o Intel, eles são processadores menores, certo? São menores. E ou então um processador Intel não serve no AMD e um AMD não serve no Intel, ok? Se você tentar colocar esse pequeno aqui, as entradas serão menores e você vai acabar quebrando os contatos e quebrou, vai ter que comprar outro. Já era. Ok? Então, se você quiser trocar por um AMD por um Intel, por AMD, você tem que trocar a placa que logo virá junto também com o processador. Ok? Então, na próxima aula vamos tratar já de memória RAM, ok? Até a próxima aula. Falou. Se inscrevam no canal aqui embaixo, ok? E divulguem. E até a próxima aula.